Pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a luz de um ponto de vista histórico, de uma perspectiva, né, da sua história e dos seus desenvolvimentos através dos milênios, né? Porque, como a gente sabe, o teatro é a primeira arte da representação, né? Uma representação, algo que acontece simultâneo, né? Diferente das outras artes, né? Da escultura, da pintura, que são também, né, artes clássicas. A gente vai conversar sobre a maneira como a luz vem sendo tratada, né? Ou foi tratada durante todo esse tempo, né? Então, quando a gente começa, né, ou assim, os primórdios do teatro, a gente vai ter registros, né? É sempre muito complexo a gente dizer, né, com certeza, né? Então nada mais é do que um trabalho de junção de várias partes, né, de várias representações ou descrições que foram encontradas em muitos sítios arqueológicos, né, ao redor do mundo. E a maior parte dos livros trata disso, né, a nossa história do teatro ocidental, vamos dizer assim, ela é situada na Grécia. Mas é possível a gente encontrar outros relatos, né, de utilizações em locais como a China, por exemplo. Então, lá a gente vai ter determinadas expressões muito específicas dessas regiões, né, em que por exemplo, o teatro de sombras, né, ou mesmo representações teatrais japonesas, como o teatro kabuki, por exemplo. Do ponto de vista mais remoto, a gente vai falar, obviamente, né, da Grécia, né, onde as representações teatrais e o conceito de teatro enquanto espaço cênico, né, ele é forjado, vamos dizer assim. Tá? Então, assim, o que se diz da luz, né, nesses momentos? A luz era basicamente natural, né? Nesses grandes espaços em semicírculos, construídos geralmente assim, na encosta de uma montanha, né, onde a gente tinha esse espaço muito amplo no qual as peças elas eram encenadas basicamente no período do dia. Mas isso não impede que, de alguma maneira, eles tivessem, né, algum controle ou a luz criando algum efeito nesses espaços. Determinadas pinturas, né, que representavam de alguma forma já um fundo rústico, né, que dizia a respeito de que a ação se passava à noite, por exemplo. Né? Como que você fazia que uma peça fosse, né, existisse uma ação numa peça e que essa ação fosse feita, né, à noite. Você precisava representar isso de alguma forma. Além disso, a gente tem também, né, umas espécies de panos negros, né, segundo relatos em que esses panos negros eles eram estendidos e então eles demonstravam de alguma forma, né, que a peça ou aquela ação em específica estava transcorrendo durante a noite. Existiam espelhos, né, em que essa luz podia ser de alguma maneira projetada, né, então a luz do sol era captada e então ela era direcionada para algum espaço em específico. Quem já brincou com um espelho já meio que sabe do efeito que eu estou falando, né? Essa possibilidade de canalização da luz através, né, dessas superfícies que não necessariamente precisam ser espelhos, podem ser vidros, né? Poderiam ser, enfim, outras formas e outras fontes possíveis. São algumas imagens, né, do anfiteatro menor, né, de Pompeia. Pompeia, creio que vocês sabem, né, aquela cidade que foi descoberta lá no finalzinho do século XVII, redescoberta, né, porque ela até então existiu, né, enfim, né, lá no finalzinho, né, do ano zero, né, então sei lá por 70 antes de Cristo, mais ou menos, é quando ela desapareceu sobre as chamas do vulcão Vesúvio, né, e durante muitos milênios ela ficou, digamos, preservada pelas cinzas, enfim, pelas pedras, né, que cobriram essa cidade. Depois de muito tempo ela foi descoberta, né, redescoberta, aos poucos vem sendo redescoberta até os dias de hoje, né, e a gente tem algumas evidências, né, que fazem com que a gente possa ter com mais precisão
como era esse tipo de teatro. Tudo bem, não é mais na Grécia, né, mas obviamente existe uma herança direta, né, dos romanos para com, né, os gregos. Então, nessa representação a gente pode ver como que era, né, ele era esse semicírculo, a gente tinha alguns assentos ali mais na frente que vocês podem ver, até eles eram demarcados, né? Eles tinham até uma outra cor ali, né? Não sobra muitos desses assentos, mas eles eram assentos destinados a pessoas importantes da cidade. Então assim, eles eram recobertos até com mármore, conforme vocês podem ver ali. Então, como que era, né, esse espaço, né? A gente pode hoje em dia só imaginar como que a luz conseguia, né, fazer esse trajeto aí nesse espaço cênico. Às vezes a luz, inclusive, existem relatos, né, de que, por exemplo, as peças elas eram feitas durante o inverno e naquele local em específico, não necessariamente Pompeia, tá, mas em algum outro espaço ao qual você está estudando isso, né, esse espaço não era contemplado pela luz durante esse tempo, a luz direta. Então, por isso, existiam esses redirecionamentos de luz utilizando espelhos ou até, quem sabe, segundo alguns outros relatos, tendas coloridas. Então, assim, panos eram estendidos, então imagina uma cor de um pano lá em específico, vermelho, azul, que o seja, né? E como isso é filtrado e chega até os atores que estão ali embaixo. Então, um tipo possível de utilização bastante interessante aí, né? Se vocês perceberem, né, essa materialidade, né, quando a gente estende um pano, quando a gente estende alguma coisa e faz a luz passar por ele, né, você tem até essa cor do outro lado. Né? Um efeito que a gente pode usar até os dias de hoje, com assim, efeitos até muito interessantes. Agora, nem todos os teatros romanos eles eram necessariamente abertos. Alguns historiadores, né, eles demonstram, inclusive lá na cidade de Pompeia, de que poderia se existir teatros cobertos. Né? Existe relato de um teatro coberto, inclusive. A imagem que vocês veem aí, logicamente, ela é assim, uma reprodução, ela é um pensamento sobre, né? Então assim, não necessariamente era assim, né? Então não se sabe direito como que a luz chegava nesse espaço, né? Mas existe a possibilidade de algumas peças que eram encenadas à noite, né? E daí nesse caso, imaginem só, né, como que seria, né, essa iluminação, provavelmente tochas, né, ou enfim algum outro, fogueiras, enfim, né, isso fica mais para a imaginação e para o trabalho dos arqueólogos. Quando a gente chega, né, no teatro medieval, né, assim, os relatos eles começam a ficar um pouco mais claros e de alguma maneira a gente consegue ainda visualizar esse tipo de estrutura hoje. Né? Digo isso porque o teatro na Idade Média ele tem, na alta Idade Média e também na baixa Idade Média, uma preponderância a ser feito dentro das igrejas. Então assim, ela é uma arte permitida, né, oficialmente dentro das igrejas. Lógico que a gente vai ter um monte de outras manifestações populares, né, mas de alguma maneira elas não eram incentivadas ou até mesmo proibidas. Né? Mas dentro das igrejas a gente vai ter, né, um espaço no qual boa parte de peças aí com uma grande temática religiosa, logicamente, então assim, são encenações da Bíblia, né, são encenações de histórias de santos, né, seja lá o que for, né, ligado à temática religiosa, ela é feita dentro da igreja. Isso tinha uma função justamente para fazer as pessoas, né, que não eram, a grande maioria das pessoas não era letrada, né, então isso fazia com que as pessoas, digamos, se aproximassem desses exemplos de fé e quem sabe até seguissem esses exemplos, né, para as suas vidas. Então, lá dentro da igreja, e se a gente entrar numa igreja até os dias de hoje, né, vocês vão perceber que ela é por si um espaço cênico, né, ela é como se fosse assim, um livro que pudesse ser lido com essas histórias de fé, com assim, os mandamentos, os fundamentos da Igreja Católica, aí claro, com mais riqueza ou menos riqueza, dependendo da época em que você, né, for entrar nessa igreja. Uma época do período barroco vai ser diferente do período gótico, que vai ser, enfim, de outros períodos, né, mais contemporâneos ou mais antigos, né, mas lá dentro, o que a gente tem? Essa luz, basicamente, que é filtrada.
né? Então assim, os vitrais, né? Peguem os exemplos assim das grandes catedrais, por exemplo, né? Então Notre Dame, né, é um exemplo de uma catedral gótica com grandes vitrais, né? Em Curitiba a gente tem a nossa catedral, né, metropolitana. Ela é uma catedral em estilo gótico, então a gente tem esses vitrais no qual a luz entra, né, deixa a luz entrar, mas deixa uma luz, digamos, filtrada. Então assim, o vitral nada mais é do que um filtro de luz, né, com que faz com que o ambiente não seja aquela luz forte que vem de fora, a não ser em alguns momentos. Né, a gente pode ter, né, tetos abobadados que deixam entrar alguma luz. Né? Inclusive lá, isso já é uma herança lá dos gregos e romanos, né, que tinham essa espécie de o furo, né, algo circular sobre que deixava a luz entrar, né? Mas isso você pode ter nas igrejas também, né? Então assim, a luz entra diretamente por aquele espaço, mas em geral ela é filtrada por esses vitrais, né? O que a gente tem também ali em uma transição já para uma época diferente é justamente, né, o fato de que o teatro ele acaba saindo das igrejas, assim, um momento pré-Shakespeare, né, e daí essas peças também deixam de ser muitas vezes peças religiosas, né, e vão passar aí a ter e abraçar, digamos assim, problemas até sociais, ou contando a história de reis e etc. Existem alguns relatos também, né, de algumas indicações de luz em determinadas peças de Shakespeare. Como vocês já devem ter visto, ou enfim, né, é muito clássico na história do teatro. Shakespeare funda um teatro chamado Globe, né, às margens do Tâmisa, em Londres, e lá ele faz com que, né, se inaugure ou se pense, né, esse palco elisabetano. Não é necessariamente uma invenção de Shakespeare, mas sim, assim, ele pega várias coisas que estavam acontecendo na época e, digamos, faz esse formato de palco em semicírculo, no qual as pessoas ficam em volta, né? Assim, é diferente do palco tradicional italiano, que a gente mais conhece, que mais é possível de ver nos lugares, né? Enfim, nos teatros mais comuns, vamos dizer assim. Então assim, ele funda esse teatro elisabetano, e lá existem algumas indicações de luzes ou de efeitos especiais que faziam com que a plateia entrasse mais na ação. No teatro na Renascença existem também, né, alguns artistas, né, iluminadores até, podemos dizer, né, que começam a pensar essa questão também. Então ali começam a surgir o quê? Começam a surgir essas esferas de vidro, né, no qual é possível se colocar líquido dentro e a luz passa por ela e cria um efeito lá. É possível simular, né, existem relatos de simulação de sol, de lua, né, uma peça que se passa pela manhã, ela tem assim uma esfera de vidro mais rosa, e depois, conforme ela vai passando o dia, né, a ação dessa peça, ela, enfim, vai se tornando mais assim amarelado e depois mais vermelho, significando o pôr do sol, né. Existem nomes, por exemplo, Leone di Sordi, né, que é um artista italiano que começa a pensar em iluminações diferentes dependendo do humor dessa peça em geral, né? Então assim, a comédia, ele pensa assim, a comédia ela tem que ter mais luz, né? Ela não tem que ter uma luz indireta, ela tem que ter uma luz mais direta, assim, enfim, para ter dar uma alegria maior, enfim, né? Para se pensar essas nuances dos gêneros, né? Então a gente tem algumas maquinarias, inclusive, que vão sendo inventadas aí durante esse período, tanto óticas quanto, né, enfim, da própria estrutura em si. Então aquários cheios de água e por aí vai. No teatro renascentista é importante a gente lembrar também, né, que a cena, as peças elas se voltam para espaços específicos. Não é mais a igreja, mas sim um espaço feito para, né, a encenação.
né? Um espaço que começa a ganhar o gosto, vamos dizer assim, né, de reis, rainhas, burgueses e etc. Né? De novo, a gente tem esses relatos de teatros em tabernas, relatos de companhias, né, que lembram companhias circenses que andam pelas aldeias, enfim, né, mas a gente tem, né, esse espaço, a ópera, por exemplo, né, a gente tem uma vasta bibliografia que fala do nascimento, né, e do desenvolvimento da ópera, principalmente ali em Itália e na França, certo? Então por isso a gente vai ter um tipo de iluminação, né? Não vão ser as tochas mais, porque elas fazem muita fumaça num ambiente fechado, né? E fica difícil esse controle, mas vai ser a clássica vela, né? A vela de sebo, né? E esse sebo pode ser tanto vegetal quanto animal, né? Existem vários relatos aí, né, de uso de gorduras em específico para se fazer iluminação, como por exemplo gordura de baleia, gordura de, enfim, outros animais de caça e etc. Mas é aquela vela clássica que a gente conhece. Não é a nossa vela de parafina, mas a vela de sebo mesmo, né? Tanto que ela tem uma duração maior, né? E o efeito dela, ela é bem intenso, avermelhado, vamos dizer assim, né? Então, existem relatos de, sei lá, 500, 600, 700 velas acesas, né, no mesmo local, né? A gente já tem aí, assim, formas de pensar, né, maneiras de esconder a luz do público, né, então assim, fazer com que ele não repare nisso, não repare nessa luz e fique atento, né, à ação que está acontecendo ali, né, e a gente já tem algumas noções vagas de instalação delas nessas coisas que vão surgindo, né, conceitos que a gente usa hoje em dia, a ribalta, né, a luz lateral, a luz de fundo, uma luz vertical, aí os usos vão ser vários. Agora, grandes desvantagens da luz de sebo, né, que de alguma maneira iluminou aí o teatro durante centenas de anos. Ela é uma luz de difícil controle e também de difícil manipulação. Né? Então é perigoso, né? Obviamente, né, alguns teatros ou espaços sofreram incêndios, inclusive, né, pelo fato de que é difícil você ter controle e segurança sobre isso. Né? A vela vai derretendo, né? A ação vai transcorrendo, mas isso vai criando muito calor. Calor e, de certa forma, também um desconforto ali para com, né, os que estão assistindo a peça. Né? Então é comum também, né, as pessoas reclamarem nessa época, os reis dizerem que, enfim, né, tipo, se sentirem enfastiados nos espaços pelo fato do calor produzido, né, por essas velas e a combustão delas. Também, né, esse teatro renascentista, né, ele começa também a pensar questões cênicas no sentido de nós termos determinados cenários naturalistas. Então, assim, se, né, a peça se passava em Sevilha, como por exemplo o Barbeiro de Sevilha, era comum você ter ali aquele fundo que representava a cidade. Esse fundo, de alguma forma, ele tinha uma ideia de dar uma tridimensionalidade. Né? Então você olhava aquela pintura e parecia que aquilo, né, tinha uma profundidade, né? Você tinha ali uma certa ilusão sobre isso. Algo que vai ser contestado mais para frente, lá, né, no século XIX, XX, você tem uma separação, né, com a real tridimensionalidade do teatro. Mas percebam que aí você já começa, ainda que num plano bidimensional, a pintura, ou a fresco, ou seja lá o que for, a pensar nesse espaço enquanto três dimensões, em profundidades e planos de ação diferentes. Outra coisa importante de pensar com relação à luz é que justamente tanto plateia quanto cena eram iluminados. Porque de alguma forma você ir a uma ópera, ir a uma casa de espetáculos nessa época, queria dizer alguma coisa. Então, o ser observado é justamente essa questão, né, de deixar a plateia em si iluminada. Né? Já a era moderna, a gente traz pra gente várias inovações na luz. Né? Você vai ter o primeiro combustível aí na época da Revolução Industrial, né? Vamos pensar na Revolução Industrial, comecinho do século XIX, 1800 e pouquinho,
né, você tem essa iluminação a gás, né, o gás produzido que já movia de alguma forma a sociedade, né, esse gás que a gente tem até hoje aí, né, nos nossos fogões e etc, né, e até sei lá chuveiro que seja, né, mas ele era usado para iluminação, tá? Então assim, existia uma canalização do gás, o gás chegava até esse pequeno, a esses orifícios, né, onde ele então era aceso, né? E daí com isso, qual que é a grande vantagem? Primeiro, você tem uma limpeza, né, geral, você não tem mais a combustão tão forte de, enfim, vela de sebo, ou seja lá o que for, né? E principalmente, você tem o controle, né? Então pensa lá no fogão da sua casa, você liga ele e você diminui ou aumenta a chama, né? Com isso, né, você conseguia criar coisas bem interessantes, né? Conseguia se fazer, né, até as primeiras dimerizações através, né, desses mecanismos, né? Então já a gente tem as primeiras mesas de controle surgindo. Essa tecnologia em si, ela assim não era isenta de riscos, né? Então assim era talvez até mais perigoso do que a luz à vela, né? Porque justamente uma grande quantidade de gás em um espaço poderia se criar uma explosão, né? Ao mesmo tempo, para a plateia isso não era lá também muito confortável, né? Existem relatos de espectadores com sonolência, né? Espectadores passando mal pelo fato de que, né, o gás ele queima bastante, né, oxigênio, e com isso, enfim, você cria todo um problema ali, né, durante a encenação. Outra desvantagem era justamente a limpeza desses pequenos tubos, né? Então assim, você precisava limpar ele porque vai se acumulando resíduo de gás ali aos poucos, né? O resultado dessa queima. Então era um trabalho muito cansativo você fazer todos toda essa limpeza, essa manutenção aí, né, que o teatro precisava. Uma das invenções interessantes aí desse começo de 1800 é justamente a limelight, né? Existe essa expressão até hoje, né, no inglês, que é como se fosse assim, colocar em evidência, né? Então, uma luz que era muitas vezes indireta até então, passa-se a ter, né, um foco definido. Porque o que é a limelight? É como se fosse um carvão, né, em que você fazia uma combustão dele e ele queimava com uma intensidade muito forte. E a gente tinha lentes na frente dele que faziam o quê? Uma canalização da luz. Algo que até então não havia sido, né, experimentado no teatro, a não ser com os espelhos, enfim, essas outras coisas, mas é totalmente diferente. Criou-se um spot, colocou-se em evidência, né? Então essa é uma das grandes invenções aí do nosso teatro, que aos poucos vai se tornando moderno, né? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver alguns tutoriais interessantes de como que funcionava essa limelight. Hoje em dia é só uma curiosidade, mas vejam que o conceito lembra muito aí os nossos refletores, um Fresnel, um elipsoidal e por aí vai. No final desse século XIX a gente tem uma coisa muito interessante, que é justamente a invenção da lâmpada incandescente, né? Com a invenção dessa lâmpada incandescente, a gente vai ter daí um salto gigantesco na iluminação teatral. Porque afinal de contas, né, é com a luz elétrica, que é muito mais estável, né, é muito mais segura, é silenciosa, ela assim não cria assim grandes malefícios para a plateia que está assistindo, não sei que você tome um choque, mas assim, não tem cheiro de combustão nem nada do gênero, né? Então assim, essa invenção ela é absolutamente abraçada por todos os espaços cênicos a partir do final do século XIX, né? Então várias coisinhas ali, né, tipos de luzes cênicas vão sendo criadas, né? Então o Fresnel é dessa época, né? Assim, o spot de luz, né? A ideia do spot de luz, aquela coisa côncava que tem uma luz ali que projeta de alguma maneira aquilo para frente, é também dessa época. Então as coisas elas começam a surgir ali, né, entre final do século XIX e no século XX, né? Então assim, tem planos de luz que preveem já as luzes de ribalta, aquelas luzes que ficam embaixo, né, na frente do palco, né, as gambiarras, né, o que é uma gambiarra? Aquela luz, né, que vem de cima, né, e as luzes laterais,
né? Então assim, a gente usa basicamente gambiarra no teatro, tá? Mas tipo, basicamente é isso, né? Só que todo aquele grid de cima, o nome clássico disso é gambiarra. E uma coisa que é super interessante e importante é justamente a luz, ela é banida da plateia, né? Então o palco vira o grande local do espetáculo e onde as luzes dançam, né? Onde há o espetáculo das luzes também, né? Além do espetáculo cênico. E a plateia, ela é mergulhada, né, na escuridão. Então acaba-se aquela ideia que se existia antes, né, do teatro como um espaço para ver e ser visto. Claro que continua sendo isso socialmente, mas não mais durante o espetáculo. Você tem uma concentração do foco, da atenção da plateia, justamente ali naquele espaço cênico, de frente ali pro espaço em si, certo? Então, assim, o design, ele continua sendo pensado, esse design assim, social, vamos pensar assim, do teatro, né? Existem desenhos de foyers, né, que são aqueles espaços antecâmaras para o espetáculo, né, eles são pensados com suntuosidade, né, eles são pensados de maneira, né, muito enfim, clássica, bela, para dar uma ideia de todo o charme e opulência. Esses teatros mais antigos, se você pega, por exemplo, o teatro lá de Manaus, né, você vai perceber isso, o Teatro Ópera de Manaus, ele é assim, né? E você tem também aquela estrutura bem em cima da plateia, né, que dá uma luz genérica para ela, não fica acesa o tempo todo, mas é aquela abóboda redonda, cheia de luzes e que de alguma maneira deixa uma luz confortável ali na plateia. É interessante também que a gente começa a pensar em light design, né? Ou seja, o desenho que essa luz tem, né? A feitura dessa luz, né? Ainda não se tem esse o iluminador profissional, né? Ele vai surgir a partir de 1950, 1960, por aí, né? Nesse período 40 a 60, vamos dizer assim, né? Surge o iluminador, né? Enquanto profissão, mas, né? Aqui no Brasil vai ser muito mais para frente isso, né? Mas você já tem assim, existe um desenho para o espetáculo, né? Um desenho que a luz precisa fazer, né? E essas várias implementações, né, que vão entrando aí, né? Essas luzes que a gente tem até hoje, né? O elipso, os pares, seja lá o que for. Então assim, gente, como conceito inicial de história da luz, isso é uma coisa muito rápida. Eu assim, passei os conceitos básicos e as formas como elas foram, né, aplicadas e pensadas, né, os combustíveis, o jeito que o espaço cênico vai sendo pensado, algo que você consegue ver em cenografia, também na história de cenografia, as duas coisas caminham absolutamente juntas, mas vocês não esqueçam, né, que o conceito básico é sempre o mesmo. A luz é o essencial para existir uma peça de teatro. Desde os gregos e os romanos antigos, né, com a questão do sol, né, e um controle básico sobre ele, né, sobre essa luz, até os dias de hoje, em que a gente tem muitos e muitos apetrechos possíveis, espaços cênicos diversos e também muita tecnologia por trás disso, né? Então, luzes digitais que se acendem, né, automaticamente, né, programações que são possíveis de serem feitas, né, em mesas, os grandes espetáculos musicais, né, a própria cidade em si e o design da luz que tem dela, né? Então assim, existem N aplicações diferentes, mas é sempre fundamental, não só para o espaço cênico, mas também de alguma maneira para a nossa vida artística, certo? Então é isso, né, gente? Esse vídeo em si fala, né, desses conceitos e eu, por enquanto, fico por aqui.